Quem nunca teve aquele sonho, né, de ir dormir e acordar no dia seguinte falando um novo idioma ou dominando um assunto super complexo, sem esforço nenhum? É uma ideia que parece mágica e que está por aí há muito, muito tempo. Mas será que isso é realmente possível? Vamos mergulhar fundo nisso agora e separar o que é mito da pura realidade científica. Pois é, de um lado a gente tem essa fantasia, aprender um idioma inteiro ou qualquer outra coisa da noite para o dia. E do outro, a gente tem o que a ciência diz, e ela é bem direta. O consenso hoje é que aprender algo totalmente novo, do zero, enquanto a gente dorme, simplesmente não acontece. O nosso cérebro não funciona bem assim. Tá, mas se não funciona, de onde é que veio essa ideia que todo mundo conhece? Ela vem de uma promessa que é muito, muito atraente. Afinal, quem não quer otimizar o tempo e aprender de um jeito mais fácil, né? E é claro que o mercado pegou carona nessa ideia. Olha só essa citação que veio direto de um site que vende produtos de sleep learning. A linguagem é super grandiosa, falando em destravar um potencial cerebral oculto. É uma estratégia de marketing genial, mas que infelizmente não tem base científica nenhuma. E essa ideia se tornou tão forte que virou um clássico na cultura pop. Desde a hipnopedia lá de Admirável Mundo Novo, que era usada para condicionar as crianças, até episódios hilários dos Simpsons, do Laboratório de Dexter e de Friends. São histórias divertidas, claro, mas que acabam reforçando na nossa cabeça a ideia de que aprender dormindo é algo real. Bom, vamos deixar a ficção um pouco de lado e ver o que a ciência de verdade descobriu depois de passar décadas investigando essa história toda. Essa história é antiga, viu? Começou lá em 1927, com invenções como o tal psicofone. Mas o ponto de virada, o momento que mudou tudo, foi em 1956. Um estudo-chave usou pela primeira vez o eletroencefalograma, o EEG, para monitorar o que realmente acontecia no cérebro das pessoas durante o sono. E o que eles descobriram, bom, mudou o jogo. E aqui está a conclusão daquele estudo. A frase é forte: impraticável e provavelmente impossível. A pesquisa mostrou que as pessoas só lembravam do que foi dito se o cérebro delas desse um sinal de que estavam acordando, mesmo que fosse por um instante. Ou seja, a pessoa não estava em sono profundo quando o aprendizado acontecia. E isso basicamente derrubou a ideia original por terra. Mas calma, a história não acaba aqui. É agora que fica interessante. Porque daquela pesquisa toda surgiu um conceito novo, e esse sim, validado pela ciência. E a diferença aqui é fundamental. Não se trata de aprender algo novo do zero, mas sim de fortalecer o que a gente já aprendeu. Pensa nisso como uma ferramenta para quem já começou a estudar, sabe? O nome dessa técnica é reativação direcionada de memória, ou TMR em inglês. A ideia é bem simples de entender. Primeiro, você aprende alguma coisa acordado, normal, e associa essa informação a uma pista, que pode ser um som ou uma palavra. Depois, enquanto você dorme, essa mesma pista é tocada de novo para, digamos, cutucar o cérebro e fazer ele fortalecer aquela memória específica. Então, para ficar bem claro, o mito é sobre aprender algo novo do zero, dormindo. A realidade, que é a TMR, é sobre fortalecer o que já foi estudado antes. É uma ferramenta de reforço, não de criação. Pensa assim, é perfeito para aquela pessoa que já estudou um idioma, sabe o básico, mas parece que não sai do lugar, sabe atingir um platô. A TMR não vai ensinar o idioma para ela, mas pode ser exatamente o que falta para consolidar o vocabulário e as regras que ela já viu e finalmente destravar o aprendizado. Ok, a teoria é ótima. Mas como é que isso funciona na prática, no mundo real? Vamos dar uma olhada num exemplo bem concreto de um estudo científico super recente. Esse estudo, publicado no finzinho de 2024, não foi sobre aprender idiomas. Foi sobre algo talvez até mais complexo: modificar memórias ruins. Os pesquisadores queriam saber se a TMR podia ajudar as pessoas a fortalecer uma versão mais positiva de uma lembrança ruim que elas tinham. E o processo foi super estruturado. Dá para a gente tirar um passo a passo bem claro daqui. Primeiro passo, o aprendizado acordado. Os participantes reescreveram ativamente uma memória. No caso de um idioma, seria a sua sessão de estudos normal antes de ir para a cama. Segundo passo, criar as pistas. Eles associaram palavras como abraço ou calma à nova memória positiva. Para um idioma, poderia se associar um som específico a um grupo novo de vocabulário. E o terceiro passo, que é onde a mágica acontece, a reativação durante o sono. Um aparelhinho de ERG portátil identificava a fase de sono profundo e tocava aquelas palavras-chave. E é crucial que seja na fase certa do sono, para fortalecer a memória sem atrapalhar o descanso.
Esse diagrama aqui mostra bem a linha do tempo do experimento. Dá para ver as fases de preparação, a sessão onde a memória foi atualizada e depois as noites experimentais, onde a ciência realmente aconteceu. Foi um processo bem cuidadoso que durou vários dias para garantir que os resultados fossem precisos. E os resultados? Bom, os resultados foram impressionantes. O gráfico mostra que o grupo que recebeu as pistas da TMR durante o sono teve uma redução muito maior na angústia e na força daquela memória ruim, em comparação com o grupo que não recebeu. Isso prova que a técnica teve um efeito real, mensurável e muito positivo. Certo. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? E, talvez mais importante, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Vamos resumir os pontos principais então. Primeiro, o sono serve para consolidar o que a gente já aprendeu, não para aprender coisas novas do zero. Segundo, a TMR funciona mais para reforçar memórias que já existem. É uma ferramenta para quem já está na estrada. E por último, não é qualquer barulho a qualquer hora. A técnica precisa ser precisa, aplicada durante fases bem específicas do sono. E agora, o alerta. É muito tentador a gente ir na loja de aplicativos e baixar algo que prometa fazer tudo isso. Só que a realidade é bem preocupante. Esse gráfico mostra que 2/3 dos aplicativos de sono por aí não têm nenhuma evidência científica que comprove o que eles dizem fazer. Eles estão vendendo uma promessa que a ciência de verdade ainda está começando a desvendar. E tem um risco ainda maior, a nossa privacidade. Esse trecho de um artigo científico mostra que muitos desses apps coletam dados super sensíveis sobre o nosso sono e compartilham com empresas de marketing, muitas vezes sem a gente nem saber. É um preço bem alto para pagar por uma promessa que pode nem ser real. Isso tudo nos deixa com uma questão para o futuro. A ciência por trás da TMR abre um caminho fascinante para personalizar o aprendizado e até mesmo a terapia. Mas, do outro lado, a gente tem um mercado inundado de soluções fáceis que só vendem um sonho. O caminho que vamos seguir vai depender muito de como a gente vai equilibrar esse potencial científico incrível com a realidade do mercado.